Boa noite, irmãos. Alguns notaram a nossa ausência durante o último mês. Eu, junto com a minha esposa, enquanto os irmãos tiveram a conferência missionária, nós estivemos em Moçambique, ministrando junto com a equipe da Palavra da Vida lá. E nós vamos voltar nessa noite para a nossa série mensal, Tesouros em Sabedoria, mas primeiro nós queríamos dar um relatório. Não está ligado aqui ainda, não sei se vocês conseguem fazer isso para mim, ou se Jura faz. Moçambique, irmãos, é um país fantástico, mas muito difícil. Aquelas 3 semanas de ministério que nós tivemos foram talvez as mais intensas que nós já tivemos de tantas viagens ao longo de tantos anos de ministério. Realmente é um país evangélico, onde entre os evangélicos são esponjas. E tudo que você semeia, inclusive através do ministério, pregue a palavra, aonde quer que nós fôssemos, pastores agradeciam, falavam do projeto Timóteo, que pregue a palavra faz parte. Lá nós temos, no Ministério Palavra da Vida, uma equipe fantástica, uma das mais fortes que nós já encontramos no mundo todo, de pessoas maduras, comprometidas, num país difícil. Moçambique, hoje, mesmo de fala portuguesa, foi fácil comunicar, mas no índice de desenvolvimento humano, é o país número 183, de 193, 182 de 193 países. O nosso ministério lá foi em muitas frentes. 2 conferências de casais em 2 estados, 150 casais presentes. Pregamos em 2 igrejas. Eu dei aula de escola bíblica dominical para homens debaixo de árvores frondosas no quintal das igrejas. Uma das coisas que mais nos motivou é que esses ex-alunos, todos eram nossos alunos em algum momento nas escolas da Palavra da Vida, levaram nosso currículo de lar cristão e o livro 15 lições para, são 3, e tem multiplicado isso em grupos pequenos que cada um se tornou líder de outro grupo para 3 gerações. Tivemos um encontro com eles e percebemos o quanto Deus tem mudado o coração e os casais, encontro de pastores e esposas, o retiro da própria equipe, nós ministramos para eles, dei aula de provérbios no seminário de Maputo, a minha esposa ministrou para mais de 300 mulheres, numa conferência no Dia da Mulher Moçambicana, um feriado nacional em que as mulheres reinam, um dia. Acho que os homens têm os outros 364, mas naquele dia. Mas um país sofrido. As cheias que destruíram boa parte das estradas, das rodovias nacionais. Nós vimos a destruição, mas um país extremamente cheio de recursos, lindo, as costas fantásticas e o mar, tudo isso. Então, oportunidade sem par para ministrar, e a igreja nos comissionou alguns anos atrás para representar a PIBA nessas andanças ao redor do mundo, e nós agradecemos muito várias pessoas que falaram que estavam a orar, como se diz no português mais correto, de Moçambique, de Portugal, onde gerúndios não tem mais função. Os cultos é impressionante, as crianças ficam em tudo. E ficam sentadas, quietinhas, por 1h30. Daria uma boa lição para muitos. Os pastores carentes, muitos desses aqui que fizeram o Projeto Tito, ou estão a fazer o Projeto Tito, as mulheres, esposas dos pastores, muitas vezes as mulheres não falam português, a minha esposa precisou ministrar para as 300 mulheres através de intérprete também. E os alunos do seminário, outro ex-aluno nosso que está dirigindo o seminário de Maputo e fazendo uma mudança tremenda, inclusive o material de discipulado que eles usam, são nossos livros com os homens mais parecidos com Jesus e as mulheres mais parecidas com Jesus. Irmãos, esse é um país
que vale a pena investir. A nossa igreja está fazendo isso. Mas eu digo uma coisa, de 54 países que já conhecemos, o trânsito de Moçambique é a pior de todos. Isso diz muito. Eu fiquei horrorizado pelos chapas que colocam gente como sardinhas e comandam em tudo, mas não tem lei, não tem regra, tem radar em todo lugar, mas quando tem engarrafamento, como depois de um longo dia de viagem, 2 quilômetros de casa, ficamos parados meia hora, 40 minutos, e cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Então, tome cuidado se um dia você for para Moçambique. Mas somos muito gratos em todas essas viagens pelas suas orações e lembranças de nós. Mas agora nós vamos garimpar mais uma vez nesse livro fantástico que é o livro de Provérbios. Quero orar e pedir que Deus nos ensine através da palavra dele. Senhor, muito obrigado. Eu sei que quando nós voltamos para o Brasil e sentimos que estávamos num lugar onde as coisas funcionam, em que há muita prosperidade, embora reclamamos muito, mas entendemos que o Senhor tem nos abençoado demais, e essa igreja fora de toda a curva. Muito obrigado, Senhor. E agora, enquanto nós nos preparamos para celebrar o sacrifício de Cristo Jesus, sua ressurreição, nós queremos entender um pouco melhor a tua vontade para as nossas vidas e como nós podemos, como indivíduos, como casais, namorados e noivos, pais e avós, solteiros e solteiras, lançar mão desse livro maravilhoso de instruções para uma vida bem-sucedida, que acima de tudo glorifique ao Senhor. Ensina-nos pelo teu Espírito e exaltando o teu Filho, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Durante um tempo nós temos olhado e garimpado, colecionado tesouros, essa é a nossa 8ª mensagem nesse livro, cujo centro é de fato um relacionamento íntimo com o Criador de todo o universo. E esse relacionamento de intimidade com Deus, através do seu Filho Jesus, que abriu caminho para nós e até decifrou os segredos do universo. Nós temos em nossas mãos um mapa do universo, como Davi até sugeriu, e que foi postado aqui como título dessa mensagem. Provérbios é como a inteligência artificial do universo, só que não é artificial, é real, e vem do próprio Criador para nós. E esse temor do Senhor influencia todas as áreas da nossa vida. Mas hoje nós queremos voltar um pouco para trás, talvez teria sido melhor na primeira ou segunda mensagem, mas eu queria responder algumas perguntas e ser vendedor de peixe nesta noite, de forma muito prática. Por que estudar Provérbios? Já vimos algumas áreas importantes, mas por que esse livro foi colocado no centro da nossa Bíblia, no cânon bíblico? Sempre é bom quando se estuda um livro bíblico fazer essa pergunta. O que esse livro supre, fornece, que outros livros não? Qual é o propósito do livro para as nossas vidas? E como nós podemos usar individual, conjugal, familiarmente? Resumindo talvez tudo isso em uma frase, ou nossa grande ideia, seria simplesmente o fato de que o livro de Provérbios nos encaminha no temor do Senhor para uma vida bem vivida da perspectiva de Deus, não necessariamente do mundo, mas não para nós mesmos. Isto para a glória de Deus. A nossa vida e a sabedoria que é alheia, não é nata para nós, nós nascemos na estutícia, mas Deus vai extirpando essa tolice pelo temor do Senhor, quando nós andamos com Ele.
Ele é glorificado quando nós simulamos a sabedoria que existe em seu Filho Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria celestial, em quem nós encontramos que se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, Jesus. Quero listar 5 razões para aqueles que anotam e encorajar a todos, talvez alguns planos de estudo para o resto da vida, sermos eternos aprendizes da sabedoria divina. 5 razões porque Provérbios está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, já tratamos um pouco, mas revisando, esse é um livro especialmente voltado para jovens, mas também seus pais. E isso para que tomemos decisões acertadíssimas na vida. Nós já vimos que a vida é feita de muitas decisões, que podem alterar o rumo da nossa vida. Algumas bem simples, mas outras definitivas. Mas Deus nos deu um GPS para sermos guiados pelo Senhor, rastreados não por inteligência artificial, mas sabedoria divinal, para percebermos as entradas e as saídas, como diz Provérbios 4, a vereda dos justos. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Cada gota, cada raio de sabedoria divina abre um leque, mais clareza, mais luz, até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles onde ando, em que tropeço. 27 vezes esse livro que é guia doméstico, que precisa ser usado por pais e estudado, lido por filhos. O pai clama 27 vezes, filho meu. A palavra beni no hebraico. Algumas dessas vezes ele fala no plural filhos, talvez se referindo a gerações. Filho, neto, presta atenção, isso é importante. Os primeiros 9 capítulos têm muitos desses benis. Uma vez eu fiz um estudo, até temos alguns programas no nosso canal de YouTube, Palavra e Família, sobre o currículo do seminário do lar cristão. Eu peguei cada vez que o livro diz, beni, filho meu, presta atenção, isso é importante. O que o pai fala depois disso? O resultado aqui é difícil ver, mas pode acessar depois. O currículo tem 10 matérias. O filho precisa aprender, ouvir e obedecer instrução, porque senão não tem a mínima possibilidade de ser sábio. Memorizar a palavra de Deus, gravar na tábua do coração. O pai encoraja, incita, incentiva o filho. Evitar companheiros maus, os violentos, a sensualidade, a mulher, o homem promíscuo. Confiar no Senhor, filho meu, de todo o teu coração. Contribuir, ensinar o filho como ser participante, inclusive com a sua mesada, o seu trabalho, e criar esse estímulo de reconhecer Deus primeiro. Filho meu, aceita a disciplina do Senhor e do seu pai. Fuja, filho, da dívida, da especulação de fiança. Seja diligente no trabalho como a formiga. E fuja dos vícios. São muitos outros conceitos, mas esses são aqueles que seguem logo após o filho meu. Porque decisões importam. E jovens têm oportunidade de beber dessa fonte sapiencial, e os pais têm o privilégio de ensinar os seus filhos a sabedoria. Acho que uma vez eu compartilhei uma poesia que, acho que no 8º ano de escola nos Estados Unidos, precisávamos memorizar, e a poesia pelo poeta Robert Frost.
que fala um pouco da importância desse primeiro ponto, de decisões sábias, quando ele disse, num bosque amarelo, 2 caminhos se separavam, e lamentando não poder seguir os 2, e sendo eu apenas um viajante, fiquei muito tempo parado. Eu olhei para um deles, tão distante quanto pude, até onde se perdia na mata. Então segui o outro, como sendo mais merecedor e talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso, porque coberto de mato querendo uso, embora os que por lá passaram, os tenham realmente percorrido de igual forma. E ambos ficaram essa manhã com folhas que passo nenhum pisou. Guardei o primeiro para outro dia. Embora sabendo que um caminho leva para longe, duvidasse que algum dia eu voltasse novamente. Eu direi isto suspirando. Em algum lugar daqui a muito e muito tempo, 2 estradas se bifurcavam numa árvore. Eu trilhei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença. Cada um de nós pode olhar para trás, para as encruzilhadas da vida, as bifurcações da vida, onde nós precisávamos de uma orientação sobre a vontade de Deus, e isso tem feito toda a diferença. Um livro escrito para pais e para jovens tomarem decisões acertadas. Segundo lugar, segunda razão, também bem conhecido, mas Provérbios é o livro mais prático de toda a palavra de Deus. E o que me fascina é que mostra como nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, tem interesse nos mínimos detalhes da nossa vida. E isso me deixa doido, eu confesso. Como já compartilhei aqui várias vezes, eu gosto de pensar nas dimensões de astrofísica. As dimensões do universo. O que Salmo 8 diz, quando olha para, como alguns de nós fizemos aqui, a partezinha da lua no horizonte nesta noite, as estrelas que brilham, as galáxias distantes, a imensidão do universo, e Davi diz, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, o Filho do homem, para que o visites. Nós somos pó, nós não somos nada. Dizem, como já falamos aqui, que no universo há mais estrelas do que grãos de areia em todos os desertos e todo o planeta Terra. Lá em Moçambique nós andávamos nas praias de tanta areia, dunas, mas dizem que o universo tem uma estrela para cada grão de areia. Como é possível que esse Deus, em 1 Pedro 5 diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades, eu tenho cuidado de vós. Deus se interessa. O livro de Provérbios nos mostra isso. Alguns textos são até, talvez, engraçados. Olha a praticidade, como um texto que o pai precisa também ensinar ao filho, como anel de ouro em focinho de porco. Assim a mulher bonita, ou homem bonito, podemos dizer, mas indiscreta. Filho, não é só o exterior. Olhe para o coração, não se engane por aparências. Você sabe que Provérbios dá instrução para como cuidar dos seus pets, os veterinários aqui entre nós que gostam. Provérbios 12:10. Essa nossa filha é caçula, já mãe de 3 crianças, mas o dia que nós precisávamos sacrificar, nosso pastor alemão, depois de 11 anos de convivência,
Provérbios 12:10 diz isso: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Nós manifestamos quem realmente somos no anonimato, porque cachorro não vai nos denunciar. Mas a justiça e a sabedoria se revela até nisso. Ou talvez para os casais, sempre recomendamos colocar na geladeira, no espelho de casa, no quarto, na porta, a resposta branda desvia o furor, apazigua, joga água no combustível de conflito conjugal. Mas a palavra dura suscita mais ira, mais confusão, bate-boca. Prático. Um versículo para a tendência de nos vangloriarmos em nós mesmos. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem ou a mulher é provado pelos louvores que recebe. Dizem que o orgulho é a única doença que deixa todo mundo com mal-estar, menos a pessoa que tem. Ou talvez aqueles que contemplam casamento. Provérbios 24 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a sua lavoura no campo, depois edifica a tua casa. Esteja pronto para prover, proteger, pastorear. Será nosso assunto na escola bíblica dominical, domingo que vem, com os jovens. E mais esse livro mais prático, e aqui só um potpourri, uma amostra do que nós precisamos, nossos filhos precisam. Um conjunto de 2 versículos que eu gosto, diz assim: você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. O próximo versículo está ligado, tem um link aqui: não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo, ou podemos dizer, a vomitá-lo. Ter demais de uma coisa boa se torna uma coisa ruim. Os vícios, a cobiça, os comilões e beberrões, aqueles que tomam liberdades inapropriadas. Provérbios fala sobre essas coisas. Primeiro, um livro para jovens e para seus pais, que devemos devorar o tempo todo. Segundo, o livro mais prático da palavra de Deus. Número 3, é interessante. Esse é um livro que coloca ao alcance de todos, indiscriminadamente, as leis universais com que Deus criou o mundo, que governam o mundo. E essas leis, quando obedecidas, podem produzir uma vida, sim, Senhor, próspera, saudável. Talvez soe um pouco como a teologia da prosperidade, e nós vamos esclarecer, mas eu quero dissecar essa ideia por partes. Em primeiro lugar, um livro que coloca ao alcance de todos. Isso muito me motiva. Você não tem que ser criado num lar cristão. Pode ser que você chegou mais tarde a Jesus. Seus pais não tiveram culto doméstico, não leram a palavra de Deus para você. Isso é importante, ajuda, com certeza, mas mesmo que não, você pode dar uma acelerada em termos do desenvolvimento de inteligência sapiencial, de sabedoria não artificial, através desse livro. Um salto de sabedoria. Sabedoria não se adquire geneticamente, de pai para filho para neto. Mas pelo texto que nós lemos, Provérbios capítulo 2, pela busca, capítulo 2, versículos 1 a 5, notem as condições. Filho meu, se
você aceitar as minhas palavras, se guardar no seu coração meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. É uma boa notícia para todos que não nasceram no lar cristão. Você pode ser tão sábio, tão acertado nas decisões como aquela pessoa. Não é pelos livros, não é pela academia, não é pela genética. Todos nós podemos garimpar. Segunda parte dessa razão diz um livro que coloca ao alcance de todos as leis universais que governam o mundo. Provérbios capítulo 1 diz que o livro foi escrito para dar ao simples, o bobão, o ingênuo, o jovem, prudência. Aos jovens, conhecimento e bom siso. O apelo, então, ouça o sábio e cresça em prudência. E o entendido adquire habilidade, cresce ainda mais. A ideia aqui é que Deus fundamentou o universo com leis, tanto físicas como espirituais. As leis físicas nós obedecemos, senão nos damos mal. Com meus joelhos, se eu tomar um passo para frente, a minha esposa já fica ansiosa. Eu quebro, ou sou quebrantado. A lei da gravidade, um exemplo disso. Não faça isso em casa, por favor. Vai quebrar, eu talvez quebre todo azulejo aqui. Notem que não tem absolutamente nada segurando. Prestem atenção. 1, 2. Vocês viram? Talvez fosse uma exceção, vou tentar de novo. De novo. 1, 2, 3. Caiu. Todo mundo viu. Davi, o que é isso? É a lei da física, a lei da gravidade. Até os físicos não entendem tudo que está envolvido, que cada massa, cada objeto do universo exerce uma força com todas as outros objetos do universo. Nós não vemos nada puxando o peso para o chão, mas se você fugir da lei da gravidade, vai se dar mal, da mesma forma. Se insistir nas paredes invisíveis com que Deus criou o mundo, a lei da generosidade, a lei do trabalho. Se você insistir em ignorar a lei da responsabilidade financeira, de fugir da dívida, da cobiça, você vai se dar mal. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Não tem desculpa para darmos cabeçadas na vida, quando nós temos um mapa em mãos. Mas a última parte dessa razão diz, o livro que coloca ao alcance de todos as leis universais que governam o mundo e podem produzir uma vida saudável e próspera. Isso parece a teologia da prosperidade. Mas o livro de Provérbios traz equilíbrio. Nós não somos nem teólogos da prosperidade, mas também não da miséria. Como se o cristão é sempre pobre, coitado, pobrezinho. O fato é que Deus é um bom pai, quer que nós tenhamos uma vida bem-sucedida financeira, familiar, relacional, eclesiástica, e Ele nos deu um livro inteiro para isso acontecer. Agora, entendemos, na literatura de sabedoria, temos Eclesiastes e Jó.
E coisas ruins podem acontecer com gente boa, porque Deus é soberano. Provérbios não é uma caixa de promessas ou de band-aids para colocar em feridas fatais da nossa alma. E nós nos curvamos diante da soberania de Deus, no desemprego, nas dificuldades financeiras, no conflito conjugal. Mas, todas as coisas sendo iguais, esse livro nos aponta uma direção de decisões acertadas, que via de regra, vão levar a mais prosperidade, mais saúde, do que aquele que ignora tudo isso, se entrega aos vícios, tem corda da dívida no pescoço, conduz seu namoro, seu noivado de forma imprudente, casa de forma precoce, disciplina mal ou não disciplina seus filhos, vai se dar mal. Graças a Deus que Deus não nos deixou a léu. Quarto lugar, é um livro, ferramenta, para aconselhamento mútuo, amigo com amigo. Como águas profundas, diz Provérbios 20, versículo 5, são os propósitos, as intenções, as motivações escondidas do coração do homem. Mas o homem de inteligência, em Provérbios, é a pessoa que conhece a Deus pela sua palavra, é capaz de descobri-los. O bom conselheiro percebe coisas que nós não percebemos. Pontos cegos no volante da nossa vida, que precisa de uma pessoa, espelho retrovisor para nos ajudar. Como o ferro, com o ferro se afia assim o homem ao seu amigo. Nós ajudamos uns aos outros nas áreas práticas da vida, e esse livro é uma ferramenta. Esse livro é como uma peneira, que separa pessoas pela sua confiabilidade e compatibilidade. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, como o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A palavra de Deus foi também nos entregue, e Provérbios, claro, como todos os outros 65 livros da Bíblia, para nos ajudar, não profissionais, não somente os pastores, não somente presbíteros e líderes, mas amigos, gente comum, mas que conhece a sabedoria bíblica de forma simples, mas acertada, para ministrar a graça. Como é que os pastores da igreja vão fazer isso com 1.400 membros? E muitos agregados. Esse é o ministério entre nós. O Novo Testamento diz isso. Paulo diz: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e que são aptos para admoestar ou aconselhar uns aos outros. O livro de Colossenses, capítulo 3, 16, diz isso, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Deus e o livro de Provérbios, é difícil imaginar uma situação de aconselhamento em que o livro de Provérbios não tem alguma contribuição contundente, centrado no coração, não band-aids, e cristocêntrica. Isso nos leva para a última razão antes da ceia, que muito apropriadamente
nos lembra de que o livro de Provérbios não é essa caixinha de promessas, de torcer o braço de Deus, de garantir prosperidade, colocar band-aids numa ferida fatal, porque esse livro, como foi orado antes nesse culto, expõe o meu coração tolo. Ninguém é capaz de viver todos esses princípios. É só pela graça de Deus. E quando Provérbios revela a necessidade da tolice do meu coração, direta e indiretamente aponta para aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Provérbios diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, o centro de controle, de emoção, de vontade do seu ser. Dele procedem as fontes da vida. Provérbios não é simplesmente sugestões superficiais, mas penetram, tiram as escamas do dragão do eu, para chegar no cerne da questão, que é a questão do coração. Por isso o pai clama: dá-me, filho meu, o teu coração. Observe em teus olhos os meus caminhos. Diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, graça, amor fiel de Deus, salvação. Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O livro de Provérbios é um livro cardio e cristocêntrico. Expõe o coração e conduz até a cruz. Descobrimos isso muito claramente no Novo Testamento. Quando Colossenses capítulo 2 diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios me lembra, eu preciso de Jesus. Ele que viveu a vida mais sábia, Ele que cresceu em estatura e sabedoria, e favor diante de Deus e dos homens. 1 Coríntios, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a nossa fonte de sabedoria, e Provérbios nos lembra de quanto precisamos dele. Então, para terminar, tentei vender o peixe, de novo. Como estudar esse livro? Quero dar algumas sugestões práticas. Muitas pessoas ao longo da história da igreja, pelo fato de que esse livro foi dividido em 31 capítulos, adotam o método de ler um capítulo de Provérbios conforme a data, o dia. Hoje, dia 19, a leitura seria de Provérbios 19. Embora ainda seja muito como uma metralhadora de sabedoria, é uma maneira de você passar pelo livro, pelo menos um mês, mas quem sabe um ano, repetir e beber dessas fontes. Outra ideia para os pais: ler 2 ou 3 versículos de Provérbios com os filhos, antes de ir para a escola, numa refeição familiar. Se só tem uma vez por semana, ótimo, faça uma vez por semana. Faça uma pergunta, a partir do capítulo 10, onde os provérbios, propriamente dito, começam. Outra maneira, como temos feito nesses estudos, ler à procura de tópicos ou temas de interesse, sublinhar isso, destacar com cores diferentes: finanças, preguiça, educação de filhos, a língua, outros que você descobre. Ler e escrever, já falei das cores para temas, é algo que eu gosto de fazer na margem da minha Bíblia, é colocar referências bíblicas ou nomes de histórias bíblicas que ilustram o texto bíblico. Escritura comparada com escritura.
Ler em versões diferentes, se sempre foi através da ARA, Bíblia Corrigida, a Nova Atualizada, NVI. Então mude um pouco, porque os provérbios, às vezes, com versões diferentes, dão uma nova perspectiva. Escutar as gravações do livro, talvez indo para o serviço, tem muitos recursos para simplesmente mergulhar-se na sabedoria divina. Algo que eu exijo, peço dos meus alunos de provérbios, que é muito interessante. Na próxima leitura do livro, destacar um versículo de estimação, eu chamo de provérbios de estimação, de cada capítulo. Não é reescrever a Bíblia com Provérbios 32, mas é a sua lista, ou de destaques ou de alvos, e imprimir isso, colocar num lugar visível, e começar a memorizar o seu versículo, ou conjunto de 2, de cada capítulo. De novo, você se torna mais apto à sabedoria. E talvez parafrasear provérbios seletos, escrevendo em suas próprias palavras, porque provérbios são bem condensados. Expandir isso um pouco, o que a palavra de Deus fala. São algumas das maneiras pelas quais nós podemos estudar esse livro maravilhoso. O livro de Provérbios nos encaminha no temor do Senhor, para uma vida bem vivida, para a glória de Deus. Tudo isso por causa daquele que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, e quer muito que os seus redimidos sigam nesses caminhos da sabedoria divina para tomar decisões acertadas. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, também para nós sermos sábios, para a glória do seu Pai. Nós vamos celebrar isso, cantar primeiro e nos preparar para a ceia do Senhor, em que celebramos a sabedoria celestial. Que Deus os abençoe.